Existem coisas tão simples que nós podemos fazer para as nossas crianças e que vai fazer muita diferença na vida delas. Uma delas é contar histórias. Se você gostar desse vídeo, ao final dê um like e se inscreva no meu canal. Me ajude a fazer o canal crescer. Contar histórias está na essência humana. Desde muito antigamente, há quem conte história, há quem ouça história e se delicie ouvindo essas histórias. Então vamos aproveitar isso com as nossas crianças. As crianças gostam muito de ouvir histórias. Quais são as vantagens da gente contar uma história para a criança? Eu vou te dizer a primeira e a que eu considero a maior vantagem de se contar história para a criança. É o vínculo que se faz entre o contador e a criança. Isso é maravilhoso. Essa proximidade, poder compartilhar uma vida imaginária. Você convive com a criança e muitas vezes tem que ficar, come essa comida, faz isso, dá uma série de orientações para a criança e que são assim do dia a dia. De repente, existe um momento em que você vai com ela para um mundo imaginário. Isso é maravilhoso. Esta ligação que se faz entre o contador e o ouvinte já vale você contar história. Mas tem outras vantagens também. Eu já comentei aqui em outros vídeos a importância da criança criar imagens internas. A criança recebe muita informação visual nesse nosso mundo do século XXI, então é bom que ela tenha um tempo de ouvir palavras. Então ela vai poder imaginar o que aquelas palavras dizem. Criação de imagens internas em oposição a esse mundo, esse mar de informações que ela recebe. Outra coisa muito boa também é que a criança melhora o seu vocabulário. Ela conhece palavras novas que você vai ter que explicar, às vezes, dar o sinônimo. Em seguida, quando ela ouvir de novo essa história, ela já vai ter o domínio deste vocabulário. E é interessante também que as histórias têm palavras que dificilmente você usa no cotidiano. Então isso amplia a visão da criança. Palavras emocionais que a gente não usa muito, constam nas histórias. Então boas histórias têm excelentes palavras que ampliam o repertório da criança. Tem uma outra vantagem também que eu gostaria de destacar, é que essas histórias, claro que dependendo de serem boas histórias, elas fazem com que a criança desenvolva a sua sensibilidade artística. A criança fica ligada no ritmo das palavras, às vezes o texto tem versos, então ela já fica ligada em poesia. Então é muito bom para a criança ouvir essas palavras que vão tornando-as mais sensíveis do ponto de vista artístico. Eu vou dizer a você que eu ando preocupada com o nível de insensibilização das nossas crianças. Se você faz um passeio simples de levar uma criança ao cinema, eu fico chocada com aquele volume sonoro que acaba intimidando a criança fica assustada e tira a sensibilidade do detalhe. No ato de contar histórias, você e a criança, ou você e as crianças, é um clima aconchegante, é um clima tão gostoso, é um clima quente, isso é muito bom. Qual é o melhor horário para se contar uma história para uma criança? Você pode contar a história a qualquer hora do dia. Eu conheço uma amiga minha que anda muito tempo de carro e ela conta a história no carro para as crianças, que ela fica muito no trânsito e é uma maneira de distrair as crianças, que me parece muito sábio, ao invés de você colocar aparelhos virtuais para a criança ficar distraindo no trânsito apertado. Mas eu diria que o melhor lugar, o melhor momento para se contar a história é à noite, antes das crianças dormirem. Você chega no quarto, desliga tudo que é virtual, se puder até apagar a luz, deixar o abajurzinho ligado, já dá um clima gostoso. A criança vai entender que a história é quase que uma passagem para um mundo do sono e pode tranquilizá-la muito. Em sala de aula, outro dia uma aluna comentou comigo que o filho dela joga muito esses joguinhos virtuais, é um garoto de uns 7, 8 anos, e que um dia ela disse para ele deitar, e ele voltou para o quarto dela e disse assim: mãe, desliga a minha cabeça. Gente, que história triste essa. Quer dizer, o moleque ficou tão acelerado com aqueles jogos e tal, que ele não conseguia um momento de tranquilidade para poder repousar. A história é um excelente antídoto para isso. Às vezes ela dorme antes de você terminar a história, não tem problema, mas é sinal de que ela relaxou e dormiu. É bom que a criança comece a ouvir história desde pequenininho. E à medida que ela vai crescendo, vai aumentando o gosto dela por ouvir histórias. E é uma maneira dela apreender o mundo. Então vamos fazer desse momento um momento muito especial da nossa relação com as crianças.